Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Reflexões Analíticas. Deixamos aqui o nosso boa noite a todos. A Vicentina, a Márcia, nossas companheiras dos estudos das quintas-feiras, os nossos abraços e agradecimentos. E como sempre nós fazemos, vamos iniciar as reflexões desta noite com uma oração. Então, oremos. Deus, nosso Pai, de bondade e amor, Jesus, divino médico e orientador maior de toda a humanidade, nesses instantes em que iniciamos mais um estudo nas noites das quintas-feiras, rogamos, Senhor, as tuas bênçãos em favor de todos que aqui nos posicionamos nos dois planos da vida, para a aprendizagem, para o entendimento, para o diálogo fraterno, e para que possamos absorver e compreender os elementos que nesta noite serão trabalhados em benefício e favor de todos nós. Te rogamos, para tanto, a tua permissão para que todos nos encontremos sob o amparo e assistência dos nossos mentores e coordenadores espirituais. Possa esses corações amigos e amoráveis encontrar em nós aquela condição e predisposição para nos auxiliar tanto na transmissão das informações, tanto quanto no entendimento e absorção das mesmas, em prol do nosso crescimento e maturidade moral e espiritual. Senhor da vida, lembrando dos membros do grupo Conhecer, rogamos tuas bênçãos em favor de todos eles, e em particular em benefício daqueles que virão de futuro a nos ouvir, a nos assistir. Que as tuas bênçãos envolvam esses corações, levando a cada um aqueles elementos de que carecem para seu aprendizado, para seu aprimoramento, para a recuperação da sua saúde. Dentro desta pauta e destes terrenos, rogamos por todos nós e em favor de toda a humanidade. Se conosco, Divino Mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom, nas quintas-feiras nós temos estudado esse livro do Aguinaldo Paviani, Vida, Seu Maior Patrimônio, onde nós estamos tendo contato aí com a história da família Lauser, e temos, ao longo dos nossos estudos, trazido algumas reflexões, algumas ponderações, tentando aprendermos e até mesmo crescermos com as vivências e as experiências desta família, para a qual a gente pede a Deus, a Jesus, as suas bênçãos, porque é uma história real, ela não é uma história fictícia. O próprio autor mesmo diz isto, apenas ele trocou o nome, logicamente, das pessoas, dos personagens, para que eles não fossem identificados. Mas a história não é fictícia. Bem, no trecho, nós estamos no capítulo 5, se não me engano, isso mesmo, e o trecho de hoje nós o intitulamos Mudar está ao nosso alcance, que é um título bastante propício e bastante interessante, porque realmente mudar está ao nosso alcance. E como nos lembrava a amiga Márcia antes de iniciarmos o estudo, de que desde que nós queiramos e tenhamos disposição e predisposição, realmente a gente pode trabalhar em nosso crescimento, em nossa maturidade, em nossa transformação, em todos os níveis. Mas, para tanto, há que querermos
e também estar pronto, que muitas vezes a gente quer, mas ainda não se encontra em condições adequadas para realizar as transformações. Agora, a realização dessas condições também está nas nossas mãos. Isso também é resultado de trabalho, de empenho, de esforço, de estudo, de aprendizagem, de conhecimento. Portanto, enfim, tudo está em nossas mãos. Bom, ele vai dizer o seguinte: Ernestino ficou paralisado. As lembranças do passado o atormentavam novamente. Isso depois do menino Marcelinho ter dito para ele que desejava que ele melhorasse, mas não muito. Aí ele pergunta: menino, mas isso é coisa que se deseja para um amigo? Aí o Marcelinho, que é uma criança, vai dizer o seguinte: é que se você melhorar muito, você vai deixar o hospital e aí eu perderei a sua amizade. Então nós tínhamos parado nessa história na semana passada, e em função disso que ele fica paralisado. Então, e aí vem as lembranças do passado o atormentando. Contemplando o nada, várias indagações visitaram sua mente. Em grande parte, eu não seria responsável por minha filha ser uma mulher tão atormentada? Machão, nunca permiti que ela, quando criança, me abraçasse. Isso não teria provocado uma carência afetiva em sua alma? Sempre amei meus netos. No entanto, nunca me meti em suas vidas. Um amor imobilizado. Isso é um termo bastante interessante, né? Amor imobilizado. Sem ação, acomodado. Isso é amor? Tive em minhas mãos corpos atraentes, mas nunca conquistei, de fato, o coração de uma mulher. Talvez nem a mãe de minha filha tenha me amado, e sim somente me suportado. O que foi, Ernestino? Ficou mudo? Quer que eu chame o médico? Não, Marcelinho. Estou bem. Agora escute uma coisa. Jamais perderá a minha amizade. Sei que ficará hospedado neste hotel de luxo um pouco mais. Prometo que virei visitá-lo todo dia. Verdade? Duvida da palavra de um amigo? Não, claro que não. Eu acredito no Senhor. E tem mais. Você conhece a Disney? Assim que fez a pergunta, notou a besteira que havia falado. Como uma criança pobre como Marcelinho poderia ter conhecido a Disney? E imediatamente se corrigiu. Quero dizer, já viu a Disney pela TV? Sim, claro. Aquele lugar existe mesmo? Tanto existe que você vai conhecer. Assim que melhorar, provavelmente, após sua cirurgia, iremos viajar juntos. Só precisarei da autorização de sua tia. Ela é legal, vai permitir, mas vou agora mesmo fazer o pedido. Espere, não precisa ser. Antes de terminar a frase, Marcelinho saiu apressado do quarto para dar a notícia à sua tia. Poucas horas depois, Dr. Tibério foi visitar o recém-cirurgiado. Está tudo bem, meu amigo? Sim, amigo Tibério, tudo bem. Mas no momento não estou muito preocupado comigo. Queria saber sobre o caso de Marcelinho. O senhor sabe e pode me dizer algo? Não sei detalhes do caso, mas segundo sei, a situação do menino é bem delicada. Meu Deus, fico triste em saber.
pois me apeguei a esse garoto. Ora, que novidade é essa, Ernestino? Desculpe minha sinceridade, mas como somos amigos há anos, tenho certa liberdade. Nunca vi você se preocupando dessa forma com ninguém. Pois é, amigo. Acho que esse piripaque mexeu ou desarrumou algo dentro de mim. Desarrumou ou arrumou? Sinceramente, não sei. Mas, nesses últimos dias, conversando com a tia do Marcelinho, refletindo sobre minha vida, cheguei à conclusão de que não vivi realmente como deveria. Se não me falha a memória, foi o escritor Fernando Pessoa quem escreveu: às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar vale a pena ter nascido. Bonitas palavras, mas já acho que sempre tive medo de viver. Por que diz isso? Ah, doutor, veja minha família. Minha filha é perturbada das ideias. Meus netos estão perdidos e meu genro me detesta. Ernestino, talvez esteja vivendo o momento mais importante de sua vida. Só porque sobrevivi? Não só por isso, velho amigo, mas porque é notório o seu despertar de consciência. É quando nós começamos a viver de verdade. É quando nos aproximamos mais de nós mesmos e assim nos reconhecemos como seres em evolução. O senhor acredita mesmo nisso? Como não? Se assim não fosse, nossa vida não teria sentido. Mas a vida é repleta de dores e sofrimentos. Não vejo dessa forma. Muitas dessas dores e sofrimentos são apenas o resultado de nossa inabilidade em lidar com a própria vida. Quase tudo é uma questão de entendimento e postura. Além disso, essa tal de dor pode nos ser muito útil, já que, quando bem aceita e compreendida, além de nos alertar quanto à própria vida, ela nos estimula à reflexão. Acredito que a vida nos devolve, na mesma proporção, o que damos a ela. E o que estamos ofertando à vida? O senhor está filosofando demais, doutor. Não é filosofia, é a mais pura realidade. O homem vive em guerra, e mais grave guerra tem ocorrido dentro de nós mesmos, e, consequentemente, com aqueles que estão mais próximos. Granadas de ofensas são arremessadas. Bombas de traição e desrespeito explodindo a todo momento. O pior é que nessa guerra ninguém está disposto a levantar a bandeira da paz. Nesse momento, o sistema de som do hospital requisitou a presença do médico na emergência do hospital. Dr. Tibério se retirou, deixando Ernestino pensativo. Nesse interim, Patrícia, que tentara se matar, agora lutava pela vida em coma. Os médicos não sabiam dizer se ela sobreviveria. E aí nós vamos parar por aqui. Vamos fazer algumas considerações desse trecho que a gente leu. Acreditamos que tem alguns pontos aqui interessantes. E se for o caso e tivermos tempo, a gente prossegue no próximo trecho. Bom, gostaria de falar alguma coisa, Vicentina? Márcio? Apontar algum ponto aí, alguma questão?
Não. Ok? Bem, mudar está ao nosso alcance. Aí nós estamos vendo nesse trecho que os acontecimentos que ocorreram com o senhor Ernesto levou ele a várias reflexões, a ponderar várias coisas. E é interessante que também propiciou a ele novas oportunidades, inclusive de conhecer o Marcelinho, uma criança que veio de uma forma ou outra afetar muito a vida dele. E funcionou ali também como um elemento catalisador. E nós vamos ver mais à frente, mais no futuro, o quanto que os acontecimentos eles estão interligados e interconectados, configurando aquilo que o conhecimento sagrado e a própria espiritualidade vai nos ensinar, vai nos dizer que nada ocorre por acaso. Tudo tem um sentido, tudo tem uma razão. Todo encontro, como todo desencontro, tem lá seus motivos, suas razões, seus porquês. O grande problema é que nós, em nosso estado de invigilância, de sono que nós nos encontramos, de adormecidos, vivendo no automatismo, numa mecanicidade muito grande, a gente não se dá conta dessas coisas e também nem paramos para pensar sobre isso, ou questionar, ou refletir. A nossa preocupação é muito voltada para o campo material, para as questões materiais, para as questões horizontais da vida, ou aquilo que alguns dizem terra a terra. Tudo que seja terra a terra está nessa linha horizontal. E por aqui acaba ficando. Essas coisas não têm profundidade, por mais profundidade que você consiga alcançar nelas, mas elas, por essa perspectiva de horizontalidade, não conseguem nos levar naquelas dimensões mais profundas. São veículos, são ferramentas, são materiais didáticos que podem nos proporcionar a gente alcançar a nossa profundidade. Mas na medida que a gente entra dentro de si, a gente entra desse campo mais profundo, desse universo mais profundo, como diz a ciência, a gente já vai tangenciando ou tocando aquelas linhas da verticalidade, a gente começa a subir numa ascensão maior, numa conquista de consciência, de despertar, de perceber novos valores, novas coisas, começa a ver a vida sob um outro prisma, um prisma magnífico, que só aqueles que conseguem vivenciar isso, que conseguem sentir e perceber a grandeza da vida, a beleza da vida, nas menores coisas, nos menores pontos. E a toda hora, porque Deus é beleza, Deus é vida, Deus é gratidão, é felicidade. Bom, Ernestino ele ficou paralisado diante da fala do Marcelino, ficou impactado com a fala daquela criança. O medo de perder, o medo da perda. Realmente, quem tem medo de perder é só a criança. Porque uma pessoa adulta, adulta no sentido vertical, não no sentido horizontal, porque no sentido horizontal, essa adultice é apenas de corpo, mas não é uma adultice de emoção, de mente e nem de alma. Então, nós, como diz o poeta e os entendidos, nós somos crianças em corpos de adultos, vivendo em preocupações, em desafios, em revoltas, em não aceitação, uma série de fatores, porque a gente não consegue compreender e entender a grandeza da vida. A gente joga tudo naqueles patamares de infelicidade, de desgraça, ou seja, de negatividade, numa palavra. A gente vê tudo do ponto de vista negativo. E a criança, como ela não percebe a grandeza da vida,
ela também não consegue entender as ocorrências, circunstâncias, não consegue aceitar, não existe aceitação. Como não tem sentido, esse sentimento de Deus, da presença de Deus na sua vida, aí ela teme. Porque quem tem Deus no coração, quem tem essa presença, esse sentimento, ela não tem medo. Não há por que ter medo, porque compreende, porque entende, porque aceita. Nós não aceitamos. A gente tem terríveis dificuldades de aceitação. A gente não aceita a si mesmo, a gente não aceita os acontecimentos, a gente não aceita uma fala de uma pessoa conhecida ou desconhecida, não aceitamos as ocorrências, não aceitamos a nossa pobreza, não aceitamos as dificuldades, não aceitamos a morte. Nossa Senhora! Como diz uma cunhada, Nossa Senhora! Deus nos acuda, porque realmente é difícil. Lidar com criança realmente é complicadíssimo. E esse medo da criança remeteu ele a algumas lembranças, ou seja, trouxe na sua memória algumas lembranças em relação à sua própria família. E ele foi pensar, foi refletir naqueles momentos ali, naqueles instantes ali, revendo lá a história familiar, ele foi pensar: será que eu não sou responsável por minha filha ser uma mulher tão atormentada? Machão, nunca permiti que ela, quando criança, me abraçasse. Isso não teria provocado uma carência afetiva em sua alma? E aqui a gente vai toca num tema, apesar de não estar explícito, está implícito. E a nossa grande dificuldade, como nós vivemos num grande automatismo, quando nós lemos os livros, mas a gente lê na superfície. A gente não entra na profundidade das questões, das colocações, e assim tudo que nós fazemos na vida. A gente faz um almoço no automatismo. A gente não vivenciamos o aqui e agora. A gente está sempre navegando no passado, no futuro, para lá, para cá, e o aqui e agora, para nós, não existe. Aí como nós não existe, nós não temos profundidade, nós somos pessoas rasas. Triste isso, mas é o que é. É a realidade. Então, aqui o que ele está dizendo: felizes são aqueles que têm a consciência do dever cumprido. Bem-aventurados, como dizia Jesus, aqueles que têm a consciência do dever cumprido. Não é o caso do Ernestino, pelo menos neste aspecto, neste ponto, ali ele falhou. Porque não é o fato dele dar amor para Julieta, sua filha, dar o carinho, dar o afeto, que iria torná-la uma mulher segura ou não carente. Não significa. Nós podemos contribuir. Então, ele poderia ter contribuído com essa estruturação emocional da filha. Mas o grande problema é que esse trabalho ele compete a cada um de per si. Ninguém pode trabalhar o meu crescimento e ninguém pode me preencher daquilo que eu não estou disposto a aceitar e a lidar e trabalhar. Por exemplo, Deus nos ama incondicionalmente o tempo todo. O amor de Deus está nos alcançando. O amor de Deus nos alimenta, porque se não fosse ele, nós nem sequer existiríamos. No entanto, ele não provoca em nós essas transformações, porque isso depende de cada um, do trabalho que eu realize. Então, por eu gostar de alguém, por eu envolver alguém em carinho, em afeto, em respeito, em abraço, não quer dizer que eu vou conseguir produzir mudanças naquela pessoa, porque isso depende dela. Mas o importante é que eu tenho o dever
da minha consciencial, né? Essa consciência desse dever cumprido. Ou seja, a minha parte eu fiz. Então, eu amei, eu apoiei, eu ofertei. Ao mesmo tempo, para uma pessoa madura, ela dá direito ao outro de receber ou não receber, aceitar ou não aceitar. Não interessa o que o outro vai fazer com aquilo que recebe. A minha obrigação é irradiar, é dar o carinho, é dar o afeto, dar o respeito. E, ao mesmo tempo, dar ao outro a liberdade dele fazer o que quer que seja. Se ele não aceitar, é um direito que ele tem. Se ele não retribuir, é o direito que ele tem. Mas o nosso problema é que nós trabalhamos dentro das linhas do egoísmo, da personalidade, do persona, do ego. Então a gente cobra, a gente exige, a gente dá, mas quer um troco, quer um respaldo, quer um retorno. E quando esse retorno não vem, muitas vezes a gente cobra. De uma forma direta, de uma forma sutil, de uma forma indireta. Aí depende de cada um e do perfil de personalidade do outro, da pessoa lá. Tem pessoa que cobra, direto, objetivo e direto. Outros não. Cobra na sutileza. Então, existem vários tipos de cobranças, assim como de tudo. E ele vai continuar pensando. Sempre amei meus netos, no entanto, nunca me meti em suas vidas. Um amor imobilizado, sem ação, acomodado. Isso é amor? Bom, é aqui que nós estamos falando. A gente amar o outro não significa que a gente vai intrometer na vida do outro, vai obrigar o outro a agir assim, agir assado, fazer isso ou deixar de fazer. Não, isso também não é amor. Amar é... O amor, ele sempre é incondicional. Você ama. Agora, amor também sem justiça não é amor. É qualquer outra coisa. Mas não é amor. Porque justiça e amor, as coisas se complementam. Então, amor incondicional, aí a outra pessoa, o objeto amado lá, ou ser amado lá, pode fazer qualquer coisa. Não. Ah, eu vou apoiar ele em tudo. Não. Amor incondicional significa você amar a pessoa, mas também dar a ela a obrigação e as questões que ela tem que assumir por si. Então, se o outro fez coisa errada, ele vai ter que assumir as responsabilidades frente àquilo de errado que ele fez. Então, você não vai respaldar, você não vai esconder, você não vai evitar. Você vai ter, pelo contrário, olha, se você fez errado, você vai ter que assumir as consequências do seu erro. Isso que é amor. Isso que é amar. Você vai amar o outro independente, mas você também não vai tampar, não vai ludibriar, não vai enganar, não vai tirar o outro do buraco lá. Você vai dar as ferramentas, as condições, as orientações que forem. Não para que o outro se safe do erro, que é isso que nós fazemos. Se meu filho cometeu um crime ou uma coisa errada, eu vou lá e tento esconder, tento evitar, faço de tudo para que ele não pague pelo crime. Isso não é amor. Isso é um bruto de um egoísmo, tremendo de um egoísmo. E você vai ter que arcar com as consequências enormes dessa sua atitude. Tanto no agora, nessa vida, quanto em vidas posteriores. E você vai ter que aprender. E vai ter que refazer tudo aquilo de errado que você fez. Aí você se tornou corresponsável junto do outro. É uma coisa bastante séria. Bem, tive em minhas mãos corpos atraentes, mas nunca conquistei, de fato, o coração de uma mulher. Talvez nem a mãe de minha filha tenha me amado, e sim, somente me suportado. Bem, isso também
entra dentro daquelas linhas, né? A gente saber conviver dentro das linhas do respeito. Então, na verdade, essa viver, eu às vezes falo que é uma tênue linha pela qual nós estamos caminhando. É muito fácil. Um tiquinho para lá, a gente cai no erro. Um tiquinho para cá, a gente cai em outro erro. Aquele negócio que o Buda já nos ensinava lá atrás, bem antes de Jesus lá, o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. Mas nós sempre estamos no 8 ou no 80. Ou a gente é muito exigente ou a gente é muito condescendente. Ou a gente cobra muito ou a gente dá muito. Ter equilíbrio é muito difícil para nós. Ainda mais dentro do estado consciencial no qual nós nos encontramos, que é esse estado de mecanicidade, de automatismo. Nós passamos pela vida quais robôs. A gente pode mudar isso, a gente pode trabalhar para deixarmos de ser máquinas, deixarmos de ser robôs, sair deste automatismo. Mas isso exige empenho, esforço, trabalho. E para isso, há que se ter conhecimento, há que se conhecer. E para conhecer, eu tenho que observar, tenho que verificar, tenho que constatar, porque senão não adianta. Eu quero deixar de ser máquina, mas eu nem me percebo como agindo como máquina. Então, nós não nos vemos como robôs. E não se percebe dentro desse quadro, não se dá conta disso. Então, você vai fazer o quê? Para quê? Você nem se acredita nessa situação. Então, a gente não basta saber. É necessário que eu confirme essa situação, esse quadro. Porque é aquela história que eu sempre lembro nos diálogos que eu tenho com as pessoas. Eu só vou procurar o médico a partir do momento, a partir daquele instante que eu me dou conta de que estou doente. Aí sim eu vou procurar o médico. Então, quando a gente fala, nós somos máquinas, nós somos robôs, a pessoa, o ser que quer mudar, que quer trabalhar para sair dessa mecanicidade, deixar de ser robô, ele tem que constatar, ele tem que verificar que ele realmente está dentro desse quadro. Aí sim ele vai realmente se empenhar, trabalhar para sair dessa situação. E caso contrário, se eu me acredito livre, é igual um pássaro, igual uma ave. Se ela se acredita livre, se ela se vê livre, por que ela vai querer sair da gaiola? Não tem porquê. Então nós estamos numa matrix. Somos prisioneiros dessa matrix. Você quem assistiu o filme lá se recorda muito bem que aquelas pessoas lá não tentavam sair da Matrix. Para elas estavam livres já. Não tinha sentido falar para elas de liberdade. Então, é isso que acontece conosco. Quando aqueles que vêm nos falar da liberdade, a gente não entende eles. E não compreende essas pessoas. O que eles estão falando? A pessoa é tantã, é meio aloprada, né? E aí joga para esses terrenos. Bem, continuando aqui, aí o Marcelinho vai falar para ele: o que foi, Ernestino? Ficou mudo? Quer que eu chame o médico? Ele: não, Marcelino, estou bem. Agora escute uma coisa: jamais você perderá a minha amizade. Sei que ficará hospedada neste hotel de luxo, um pouco mais, mas prometo que virei visitá-lo todo dia. Essa questão de promessa também, muitas vezes a gente vê nas novelas, nos filmes, seriados, as pessoas fazendo cada promessas absurdas. Tem certas promessas que você não pode prometer ao outro certas coisas. É igual isso aqui. Prometo que virei visitá-lo todo dia. É uma promessa. A gente não tem esse poder. Se ele falasse assim para o Marcelinho: ó, Marcelinho, eu te prometo fazer o esforço de vir visitá-lo todo dia, está mais correto, está mais exato. Porque realmente eu posso fazer o esforço de fazer uma determinada coisa. Agora, não quer dizer que eu vou conseguir fazer aquilo. Então, a gente faz, muitas vezes, promessas, como diz o outro, para boi dormir. A gente não sabe nem o que está falando. Isso que ocorre conosco.
Então, dentro desse estado que nós sempre estamos batendo nessa tecla, esse estado de adormecimento, de automatismo, a gente não sabe o que fala, não damos ciência do que ouvimos, então tudo é sem peso, tudo é raso. A gente não dá peso às palavras, não dá peso àquilo que vê, àquilo que ouve, àquilo que escuta, tudo raso. Tudo entra por aqui, sai por lá de lá, a gente não para pensar, não para refletir, não para fazer nada. E é um caso sério, né? Aí o Marcelinho diz para ele, verdade? Ele fala assim, duvida da palavra de um amigo? E claro que não. Aí vem essa questão aí da Disney e começa a mostrar que ele está começando a despertar. Porque ele fala assim, logo ele percebe a besteira que ele havia falado e que se corrige. Quero dizer, você viu a Disney ou conhece a Disney pela TV? Aí, ou seja, está começando já a despertar. Porque quando a gente começa a despertar, a gente começamos a nos conscientizarmos das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa fala, daquilo que a gente ouve. A gente vive num automatismo tão grande que todas essas coisas aí passa desapercebido. A gente não se dá conta nem que possui um corpo. A gente se confunde com o corpo. Eu mesmo tenho uma grande conhecida me falava que ela tinha uma parente que dizia para ela: "Ah, eu vou dar banho nesse corpo. Ah, o fulano está dando banho no corpo." Para mim, nesse aspecto, ela era consciente que nós realmente temos um corpo, nós não somos um corpo. Mas a gente nem se percebe disso, a gente vive no dia a dia. Você percebe os seus sentimentos, você percebe os seus pensamentos? Você não percebe toda hora, mas percebe um pouco. Nada. A gente acha, aí vem mais o achismo, mais uma das ilusões. A gente acha que sim. Então as pessoas nos falam as coisas, a gente escutou. Realmente, porque o ouvido sempre escuta. Nós escutamos todos os sons. O ouvido é escutante. Está sempre escutando. Agora, ouvindo, aí já é outra questão. A gente escuta, mas não ouve. A gente não coloca o foco de atenção naquilo. Então, as pessoas nos falam a coisa, a gente escuta aquilo, aí a gente arquiva aquilo como escutado e entendido, mas, na verdade, ficou só nisso, superfície. Não houve profundidade. A gente não para pensar naquilo que a pessoa falou. O que a pessoa disse mesmo? Ah, ela está dizendo isso. Mas a gente não. A gente rebate o outro. Que nós somos senhores da verdade. Esse é outro problema nosso. E nós defendemos o nosso senhor da verdade, geralmente pessoas orgulhosas têm muito isso, o orgulho gritando. O orgulho se acha o senhor da verdade. Escuta ninguém. Ele escuta, mas não ouve ninguém. Escutar, ele escuta. Não dá peso. Aí já vem logo com a réplica, com a tréplica, com isso, com aquilo, sempre te afrontando. Essas as nossas posturas. A gente está sempre defrontando o outro, combatendo o outro. O outro nos fala as coisas e a gente já vai com a resposta. A gente nem ouviu o que a pessoa disse, nem elaborou o que ela disse. Ah, ele falou isso. Aí vai refletir, será que ela falou está certo, não está certo, está correto, não está correto, uma alertiva, o que foi que a pessoa disse? Não sei, mas eu vou já rebatendo. Então, dentro desse estado nosso, a gente não se percebe. Nós temos a ilusão de nos perceber. Tanto é que passar meia hora, o que foi que a pessoa te disse? Já não sabe mais. 2 dias depois, então, aquilo nem existe.
Nem existe. Caiu na não existência. E assim são as nossas vidas. Parem para pensar. Cada um de vocês. Não importa se você tem 5 aninhos de idade aí, tá nos ouvindo agora. 5 anos. O quanto da vida você se lembra? De um momento ou outro. Esse momento ou outro que você lembra, que ficou gravado a ferro e fogo, esse momento você ficou um pouco mais consciente de si mesmo. Você alcançou um estado que na psicologia profunda é chamado de lembrança de si mesmo. As outras, o resto da vida, pois, está registrado na memória profunda, que quando chegar no mundo espiritual vai vir tudo à tona. Mas para esse estado agora, o persona agora, é não existente. Então, a pessoa vive 60 anos, 80 anos, aí se for resumir a vida dela, se der 5 minutos, é muito. Isso é a nossa situação, é a nossa condição. Mas a gente acha que viveu. Não, a gente conclui por consequências de raciocínios lógicos, de vários fatores, a gente viveu. Eu tenho 80 anos, eu tenho 61 anos, então eu sei que vivi 61 anos, mas eu não lembro desse tempo. Eu não tenho lembrança disso. A lembrança da minha vida se resume, se 10 minutos é muito. É muito. O resto, em razão desse estado infeliz que a gente está nele e nos encontramos nele. Aí o menino pergunta para ele, nossa, mas esse lugar existe mesmo? Claro que existe. E quando você sair daqui, eu vou te levar lá. Aí ele sai todo feliz para ir contar lá para a tia e pedir à tia a permissão, né, para viajar lá com o seu novo amigo. Aí, nesse intervalo, o doutor Tibério chega lá para dar uma olhada no paciente e foi ver aquilo como está. Tudo bem contigo, meu amigo? Aí ele, sim, amigo Tibério, tudo bem. Mas no momento não estou muito preocupado comigo. Ele queria saber sobre o caso de Marcelinho, ou Marcelinho. O senhor sabe ou pode me dizer alguma coisa a respeito? Aí o médico disse que ele não tinha detalhes do caso do menino, mas pelo que ele estava sabendo, a situação dele era bem delicada. Meu Deus, fico triste em saber, pois me apeguei a esse garoto. Tá vendo? Mais uma vez, o que nós estamos falando? As nossas dificuldades de aceitar as coisas, de compreender as coisas. Nós vivemos dentro das linhas de uma não aceitação. Nós estamos o tempo todo brigando com Deus e não percebemos isso, não nos damos conta disso. Mas a gente está o tempo todo brigando com o Criador. O tempo todo. Mantendo uma luta. Então, na verdade, nós somos adversários. Quando Jesus fala de anticristo, quem são o anticristo? Nós. Nós somos o anticristo. O anticristo é aquele que está contra a luz, contra Deus, contra a vida. E isso somos nós. E o tempo todo nós estamos dentro desse quadro. A gente não aceita as coisas. Igual ele aqui. Fico triste em saber, pois me apeguei muito a essa criança. Ele estava pensando no outro? Não. Estava pensando em si mesmo, nas suas perdas, no seu aspecto emocional, nos seus sentimentos, pensando em si e não no outro. A gente não aceita que o outro vivencie o que está vivenciando, passe pelo que está passando. Nós não aceitamos. As doenças dos nossos entes queridos, as dificuldades daqueles que a gente gosta, ou a gente acha que gosta, né? Porque aqui a gente pensa que gosta. Se gosta mesmo, a gente vai descobrir e a gente voltar para o mundo espiritual. Aí a gente vai saber se gosta mesmo. Mas aqui a gente acha. A gente pensa que sim. E a gente fica brigando contra Deus, como se Deus estivesse fazendo tudo errado. E a pessoa passando por aquilo porque não precisasse, não merecesse,
fosse inocente filho de Deus. Ah, mas não tem um trem errado. Muito errado. Ora, que novidade é essa, Ernestino? Desculpe a minha sinceridade, mas como somos amigos há anos, tenho certa liberdade. Nunca vi você se preocupando dessa forma com ninguém. Pois é, amigo. Acho que esse piripaque mexeu ou desarrumou algo dentro de mim. Aí o médico retruca. Desarrumou ou arrumou? E assim somos nós. A gente passa a vida, alguns pelo menos, porque tem outros que passam a vida preocupados com outros. Elas nem vivem, elas vivem a vida dos outros, dessas pessoas. E tem aqueles que passam a vida sem a menor preocupação com o outro. Só preocupam consigo mesmos, com as suas conquistas e com as suas coisas. 880. Bom, não significa que eu não deva me preocupar com o outro. Aliás, preocupar não, nem deveria mesmo, porque pré-ocupação, ou seja, me ocupar antes das coisas acontecerem, já não adianta mesmo. Então, eu ficar preocupado, deixar de ficar preocupado, não vai resolver as questões alheias e nem as minhas. Preocupação, pelo contrário, ela sempre é prejudicial. Ela não ajuda, ela não é construtiva, ela não contribui. Mas eu me interessar pelos problemas dos outros, ou por alguma dificuldade de uma pessoa ou outra, um ente querido ou não, um amigo ou não, seja o que for, até as minhas, é outra coisa. Eu refletir, buscar uma forma de poder auxiliar, contribuir ali, dar uma ajuda, isso é outra coisa. Mas quando eu fico preocupado, significa um sentimento negativo. Nesse estado, a gente não encontra soluções. Então, é por isso que eu falo. Então, eu parar para pensar na situação do outro lá, buscar uma solução para ajudar o outro lá, contribuir, ou resolver o caso do outro, é uma coisa. Agora, a gente também tem que tomar cuidado com essas questões. A gente não está invadindo o espaço do outro, está desrespeitando o outro, está atropelando o outro, uma série de fatores. Por isso, a gente tem que nos firmarmos dentro das linhas cristãs, ou da conduta cristã, que é aquela conduta ensinada, nos foi ensinada por Jesus. Aí o Ernestino vai devolver, né? Sinceramente, não sei, mas nesses últimos dias, conversando com a tia do Marcelinho, refletindo sobre minha vida, cheguei à conclusão de que não vivi realmente como deveria. Este aqui é um grande problema de todos nós. Isso aí dá pano para manga. Como nós temos dito, a gente passa a vida adormecido, naquele estado robótico. E a gente acha que está vivendo, que está aproveitando. Eu consegui isso, conquistei aquilo, fiz isso, ou não tive. A gente passa a vida reclamando, minha vida é miserável, de miséria, de sofrimento. Temos casos para todos os direitos, ricos e pobres, medianos, famintos, miseráveis, vai por aí afora. O grande problema é que todos nós chegamos no mundo espiritual, depois da morte, a gente deixou o corpo para trás, aí a gente acorda do lado de lá, aí vem isto. Aí vem o quê? O arrependimento. Arrependimento. Não vivi como deveria. Não fiz o que precisava. Deixei de fazer. Fiz isso aqui errado. Fiz aquilo de lá equivocado. Fiz isso de cá. É a grande dificuldade. Por isso que o André Luiz vai falar, informar nas suas obras, poucos são os completistas.
É interessante que o meio espírita vai entender esse completista como aquele que viveu até a idade do corpo físico tinha para viver. Completista não é isso, minha gente. A pessoa pode ver os anos todos que tinha no corpo e até mais ainda. Vamos supor que ele veio aqui para viver 70 anos e viveu 80. Não significa que vai chegar do lado de lá completista. Não é isso. Completista é aquele que veio e cumpriu com a sua programação, aprendeu, fez o que deveria, andou dentro dessas linhas. Agora, então, vocês é capaz de entender com poucos. Com poucos. Chega do lado de lá nesta condição. A maioria de nós nem conseguimos ser completista no ponto de vista biológico. Então, não vamos nem falar do ponto de vista emocional, psicológico, espiritual. A gente veio aqui, como a gente esquece de tudo, nós enfiamos os pés pelas mãos. Porque a gente está numa luta constante contra Deus. A gente não sabe fazer a vontade do Pai e nem seguir dentro dessas diretrizes de uma postura cristã. Amando, mas também caminhando dentro das linhas da justiça, aceitando, permitindo os outros serem, ouvindo, compreendendo, se elaborando, se transformando. E não é nada muito difícil, não é nada muito complicado. A própria espiritualidade fala isso. Mudar é simples, precisa de mínimos esforços. Mínimos esforços. E oportunidade a gente tem todos os dias. Todo mundo tem todos os dias oportunidades. Ao pegar o ônibus, ao ir trabalhar, no escritório do trabalho, na conversa com o filho, conversa com o desconhecido, conversa com o porteiro, com o parente, numa situação no trânsito, numa situação dentro do ônibus, numa situação com o chefe, com o patrão, com o empregado, com o síndico do prédio, descendo as escadas, subindo. Cada minuto da nossa vida é uma oportunidade de aprender, de viver. Isso do ônibus é do Uber que eu digo comigo. A gente não aceita. A gente não olha para si, nem olhamos para os outros, nem nos entendemos, nem nos compreendemos. A gente não aceita a doença da mãe, do pai, do filho, da irmã, do sobrinho. Reza para o outro morrer, reza para o outro viver. E vamos aí, em luta contra Deus. Querendo atropelar tudo, achando que a gente é mais sábio do que Deus, que a gente entende melhor do que Ele, o que é bom ou é ruim para os outros. Saímos falando isso, falando aquilo, faz isso, faça aquilo, não faça aquilo, não diz. Como a gente fosse Deus. Como a gente tivesse de posse de todo o conhecimento, de toda informação, de toda circunstância, de tudo. Você não sabe nem aonde que fica a própria ponta do nariz. Mas para os outros, somos experts. É bastante complicado. Se não me falha a memória, foi o escritor Fernando Pessoa quem escreveu. Isso foi o Dr. Tibério falando para o Ernestino. Às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. O momento de inspiração deste poeta, né? Fernando Pessoa. Às vezes ouço o vento passar, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. O sábio, aquele que é sábio, ele aprende com o farfalhar do vento nas folhas das árvores. Ele aprende alguma coisa.
É o que eu disse. A cada minuto da nossa vida, a gente pode aprender algo. Bonitas palavras, disse o Ernestino, mas acho que sempre tive medo de viver. Bom, esse também é o outro grande problema. Eu não tenho medo de nada. Muitos de nós diz. Para quem não se conhece, para quem nunca olhou para si mesmo, ele pode falar qualquer coisa. E nós dizemos qualquer coisa. Mas só aquele que olhou para si e se viu e se conhece é que realmente pode falar algo com segurança e com tranquilidade. O médico pergunta, mas por que você diz isso? Doutor, veja a minha família. Minha filha é perturbada das ideias, meus netos estão perdidos e meu genro me detesta. Ernestino, talvez esteja vivendo o momento mais importante de sua vida. Não entendeu. Aí ele pergunta, por que sobreviver? Então mostra que ele não entendeu. Não, só por isso, velho amigo, mas porque é notório o seu despertar de consciência. Quando a gente para reavaliar a nossa vida, para rever, começa a refletir nas nossas posturas, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no nosso modo de ser, no nosso modo de entender, de ver, de aceitar, uma série de coisas, fazendo uma verdadeira terapia consigo mesmo, aí começa o nosso despertar. Despertar para novos valores. A gente começa a descobrir muitas coisas que muitas vezes talvez a gente fuja. Nós fugimos o tempo todo disso aí, porque a gente não quer olhar para si e encarar aquilo que nós somos de fato. As nossas feiuras, as nossas doenças. Eu já tô me achando tão bem, não tô nem ficar olhando o computador, vai. É isso que eu lembrei. Pois é. Eu tô rindo por isso. Tô vendo uma cara toda enrugada, aí eu falei, não dá conta de me ver, não. Pois é, aí vem aquele... Coitado do outro que tá me vendo. Aí vem aquele ponto, aquele passo, né, que a gente fala. Autoaceitação, né? Se aceitar. A gente tem que aceitar o que é. E aquele que se aceita, ele vai ficar bem consigo mesmo. Vai ficar tranquilo. Aí, como eu gosto de culpar alguém, né? Eu vou culpar o Covid, porque eu parei de fazer tratamento de pele desde quando teve o Covid. Pois é. Eu estaria mais preocupado em buscar a beleza da alma. As duas, né? Curar as nossas sombras internas. Iluminar as nossas sombras íntimas. Porque quando a alma é bela, não importa o corpo. Né? O nosso corpo. Porque exterioriza, né? Agora é interessante, a gente vê muitas bruxas em corpos bonitos. Poxa, talvez, é horroroso por fora. Talvez seja a lei da compensação, né? A lei da compensação. As bruxas são aí, né? Esse momento que a gente para olhar para si é um dos momentos mais importantes da nossa vida. Né? Tentar se ver. Agora, é necessário trabalhar tudo isso aí que a gente está falando. Assumir. Mas se eu sou feio, então sou feio. Posso fazer o quê? Tem certas coisas que, às vezes, igual, por exemplo, a nível de corpo, será que realmente vale a pena mexer nisso, alterar isso? Talvez valesse mais a pena a gente se preocupar com a beleza íntima de fato. Trabalhar nessa construção de nós mesmos. A gente está nesse estado hoje, por quê?
Será que isso está refletindo aquilo que a gente é por dentro? E o doutor Tibério vai falar algo muito importante. É quando nós começamos a viver de verdade, ou seja, quando a gente começa a despertar essa consciência, a nossa consciência, despertar para si mesmo, aí a gente começa a viver de verdade. É quando nós nos aproximamos mais de nós mesmos e assim nos reconhecemos como seres em evolução. A gente tem falado bastante sobre isso, que nós estamos em evolução. Nós estamos trabalhando para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, de uma forma ou outra. Aí tem uma diferenciação. Aqueles que estão trabalhando nas linhas da consciência, de uma conscientização, e aqueles que estão ainda dentro das linhas do automatismo. Os que estão na linha da conscientização vão cada vez mais trabalhando no aspecto mais objetivamente e alcançando resultados mais objetivos e mais rápidos. Então, eles vão numa progressão geométrica. Enquanto que o outro, que está dentro da linha do automatismo, a mudança é muito lenta, muito devagar, e é feita de idas e vindas. Ou seja, a pessoa vai, parece que retrocede, parece que piora mais, aí gasta milhões e milhões e milhões de anos. Aqui a gente fala, a pessoa vai vivendo, ela vai acumulando sofrimento, vai acumulando sofrimento, vai acumulando sofrimento. Cada reencarnação, cada vida é um pouco mais difícil e complicado que a outra. Vai vindo as doenças, vai vindo as enfermidades, vai vindo o sofrimento, porque são as consequências do mal que nós estamos fazendo. Toda vez que a gente enfrenta Deus, a gente faz o mal. Todos esses enfrentamentos faz o mal. Isso vai causando perturbação, desequilíbrio. Até o momento que a gente vai se cansar. É igual o filho pródigo. Se cansou de comer as bolotas. Nós estamos dentro dessas linhas. Agora, se você quiser sair delas, você pode começar a buscar aquele trabalho nas linhas da conscientização. Aí a gente vai começando a receber os refrigérios da harmonia, do equilíbrio, do bem-estar, da tranquilidade, da confiança, da segurança e etc. Bom, como muitos, o Ernestina aqui representa muitos de nós, ele vira para o médico e pergunta: o senhor acredita mesmo nisso? Que nós somos seres em evolução, que nós somos espíritos imortais e etc. E ele diz: como não? Se assim não fosse, nossa vida não teria sentido. Verdade. Se a gente for olhar a vida de um ponto de vista materialista, aí fica muito sentido. Sem sentido. E também até de um ponto de vista religioso, para aqueles que acreditam que a gente vem aqui, tem uma única vida, faz e acontece, e morre, ou vai para o inferno, viver lá o resto da vida, condenado por um Deus psicopata, que é a imagem do ser humano, um Deus vingativo, mal, cruel, porque eu, se eu fosse Deus, ia dar uma nova oportunidade para o ser se redimir, se refazer, se corrigir, se reeducar. Eu não ia condenar ele para sempre, mas o Deus do povo é pior que eu. Aí você imagina a loucura. Um Deus pior que o ser humano. E tem muitos por aí também devem pensar igual a mim. Que esse negócio de condenar eternamente é muita maldade. Mas o Deus desse povo é mal, cruel, verdadeiro psicopata. E
tem aqueles também, não, basta acreditar, basta ter fé que eu já vou para o céu. O cara fez, mentiu, roubou, enganou. Não, roubar, não roubei, não. Não, talvez em criança lá roubou o brinquedo do irmão, o brinquedo do amigo. Ou no supermercado, furou a fila, passou na frente de todo mundo lá na fila, enganou as pessoas. Não devolveu o troquinho lá que chegou errado, mas nunca roubou. Não, ele realmente nunca roubou milhões. Aí se talvez ele passou a vida sem roubar milhões. Aí sim, esqueceu de dizer isso. Na minha vida eu nunca roubei milhões. Aí é uma verdade, estaria sendo sincero. Quer dizer, já entra na vida, no céu, mentindo, mas quer chegar no céu. Quer chegar lá no céu, dentro desse quadro, como se fosse capaz de viver lá. Como se tivesse estrutura para lá e ter com aquelas pessoas que olham para você e vê tudo que você é. Suas falhas, seus problemas, seus traumas, aquilo que você esconde até de si mesmo. Isso também é uma verdade. Tem muitas coisas que nós escondemos até de nós mesmos. Vou contar uma história para vocês. Quando eu era adolescente, morando lá no interior ainda, no quintal da nossa casa, tinha um pneu de trator. E que pneu de traseiro enorme. Então, a gente, às vezes, até a gente escondia algumas coisas lá, por exemplo, manga, alguma fruta para amadurecer, algum brinquedo, alguma coisa, a gente escondia lá para depois a gente pegar posteriormente. E um dia, estava eu e meu irmão com um machado, brincando. Nós pegamos o machado, colocamos o cabo dele no chão, aí nós dois segurávamos o cabo do machado. Pegávamos no cabo do machado. E aí a gente soltava o cabo do machado e o machado ia caindo, a gente ia pegava o cabo dele outra vez, segurava. Aí a nossa mãe, que estava dentro de casa, mexendo, fazendo a janta lá para nós, alguma coisa lá. Isso já foi assim, de tardinha, já era bem tardinho, o sol já estava praticamente se pondo lá no horizonte, já estava escurecendo. Aí ela, Carlos e fulano, para com essa brincadeira, vocês vão acabar se machucando. Aí a gente continuamos brincando, a gente era muito obediente, assim como todos nós, nós somos bastante obedientes. A gente obedece. Por medo, a gente morre de medo e obedece. Aí nós continuamos brincando, não demos ouvido. Ela chamou a atenção umas 3 vezes, aí de repente ela sai da cozinha lá e vai na nossa direção, quando a gente apanhava mesmo, porque na nossa época a gente apanhava mesmo. Aí largamos o machado, tanto eu quanto meu irmão, largamos o machado, saímos correndo, e o machado foi, paf, bateu bem no joelho da minha mãe e abriu aquele talho. Aí sangrou pra caramba, então. Aí eu tinha memória nítida de que quem tinha feito isso era meu irmão que tinha largado o machado. Eu não me via largando o machado. Eu me via com meu irmão. Era a lembrança nítida. E contava essa história, exemplificando alguma situação, como eu estou fazendo aqui hoje para vocês, exemplificando, e falar assim que meu irmão tinha feito isso. Um dia, estávamos reunidos na casa da minha mãe, que tinha outras pessoas lá reunidas, e eu estava explicando um determinado passagem do Evangelho lá, uma situação lá, e utilizei essa lembrança para contar dessa situação. Não lembro mais qual foi o tema lá que a gente estava conversando. Sei que na conversa eu estava contando isso. E a minha mãe estava na cozinha com a minha irmã fazendo o almoço para nós, não sei se era final de ano, alguma coisa assim, a gente estava reunido. Aí ela falou assim, não, Carlos, não foi você, não foi o Lutero, não, foi você. Eu, não, mãe, foi o fulano que fez isso. É o meu irmão, sou eu, vi minha irmã e depois esse irmão. Não, foi ele que fez. Não, foi você. Gente, quando ela falou aquilo me deu um choque emocional, né? Isso que às vezes é necessário a gente receber um choque. Isso que o Gurdjieff vai falar de choques em seus trabalhos.
a necessidade do choque para nos despertar. E a fala dela funcionou como choque. Eu recebi um choque emocional. Eu fiquei assim, aí veio na memória as lembranças, aí eu vi o desenrolar da história. O que aconteceu? Eu era o mais velho, portanto, o mais responsável. Eu soltei com medo de apanhar, porque eu sabia que o que ia sobrar, o mais era para mim, porque como mais velho, eu tinha que dar o exemplo, ensinar e tudo. Soltei o machado. Meu irmão soltou o machado também. Então, na verdade, eu não sei quem soltou o machado primeiro. Provavelmente deve ter sido meu irmão que soltou o machado primeiro, e eu soltei em seguida. Daí veio o remorso. Quando o machado caiu na perna da minha mãe e eu vi aquele talho, aquele corte, lógico que nessa altura eu estava para fora do portão que cercava lá a nossa casa, então eu vi de longe, eu vi aquela coisa, situação toda, o remorso foi tão grande, que simplesmente bloqueei a história. E não me via fazendo aquilo, eu via meu irmão fazendo todo o ato e como responsável. Então eu projetei a responsabilidade em cima do meu irmão. Então, esta é a nossa mente, é a mente humana. E todos nós temos muitos e muitos e muitos problemas nessa área. O grande problema é que quando a gente chega no mundo espiritual, tudo isso vem à tona. E aí nós não temos estrutura para lidar com essas lembranças, com essas questões todas. Então, quando a gente morre, a vida no mundo espiritual é um momento de aferição. Ou seja, análise. Nós vamos analisar as nossas vidas. Tanto é que vocês já podem ter ouvido falar que toda pessoa que passa por experiência de EQM, o que é EQM? Experiência de quase morte. Todas elas relatam, é um relato comum, que na hora da morte, a nossa vida passa ante os nossos olhos, da frente para trás. A gente revê tudo que nós vivenciamos. Isso já é uma indicativa de que quando a gente chega no mundo espiritual, é um momento de reavaliação. Aí o que ocorre? A gente não dá conta de lidar com isso. A gente bloqueia. E ao fazer isso, nós mergulhamos nas trevas. Porque para a gente estar em nosso lar, a gente vai ter que passar pelos processos revisionais. Só entra em nosso lar quem já passou por esse processo. O André Luiz não conta isso nos seus livros, mas ele dá indícios indicativos que está nas suas obras. Vocês podem ler lá, que vocês vão encontrar lá. Como eu falei aqui, a gente lê de superfície. A gente não mergulha naquilo que está sendo dito pelo autor. A gente não tem alcance. Então, muitas vezes, eu acho até engraçado quando vejo esses livros ditados pelos espíritos, que às vezes eles falam coisas assim, sabe, daquela sutileza que se a pessoa não estiver atenta, que bonito. Não está vendo ali o puxão de orelha que eles estão dando para a gente. A chamada, a gente não percebe. Está tudo lá. Então, cidades espirituais, essas colônias, principalmente aquelas mais avançadas ainda, são daqueles seres equilibrados, aqueles seres que já resolveram seus traumas, seus problemas emocionais. São adultos. Adultos. Então, quando a gente chega em nosso lar, se a gente tiver o beneplácito de chegar lá, a gente chega lá na condição de doente. A gente tem que estagiar, igual o André Luiz, lá naquelas zonas inferiores da cidade, no subúrbio, lá nos porões do nosso lar, naqueles hospitais que nos acolhem, fazendo tratamento, se recuperando. Aí depois vamos ter que fazer terapia emocional, com psicólogos, a gente trabalhar o nosso reequilíbrio, a gente enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas. A gente vai ter que encará-los de frente, frente a frente.
Então, é bom que a gente comece a fazer isto aqui e agora, dentro dessas oportunidades, para a gente se estruturar, porque muitas vezes, se a gente fechar o olho, chegar do lado de lá, talvez a gente não vá conseguir chegar em nosso lar, não. A gente não trabalhou, não fez nada. Ele não procurou se encarar, se aceitar, se resolver. Então, realmente, por isso que a própria espiritualidade vai falar que esse umbral ele está à nossa volta e lá tem muitos e muitos e muitos habitantes. Que se a maioria dos habitantes, dos espíritos que estão na Terra, tivesse nas colônias espirituais, a gente já estaria em regeneração. Se a maioria dos espíritos que compõem a Terra estivessem nas colônias espirituais, nós já estaríamos em regeneração. Então, a grande maioria dos espíritos estão nos umbrais, naquilo que as religiões designam de infernos. Estão nos infernos. E de lá nós reencarnamos. Viemos aqui para a vida. Poucos vêm das colônias espirituais, mesmo assim chega aqui também falha, né? Para vocês verem, mesmo a pessoa vai lá para uma colônia, trabalha, tenta resolver seus treinos, quando reencarna, muitas vezes falhamos. Realmente não é fácil. Os embates da matéria, nas ilusões, a busca dos prazeres, das satisfações, dos ganhos pessoais, egoísticos, materiais, as conquistas da posse, do poder, das satisfações, das coisas do mundo, isso que nos chama a atenção. Se a gente estivesse aqui contando piadas, fazendo anedotas, ou conversas fiadas, o canal estaria cheio de gente. Então, como a conversa é séria, aí... Bom, o Ernestino replica, mas a vida é repleta de dores e sofrimentos. Aí o doutor Tibério responde, não vejo desta forma. Muitas dessas dores e sofrimentos são apenas o resultado de nossa inabilidade em lidar com a própria vida. Verdade. A maioria dos problemas, das dificuldades que a gente passa, se refere à nossa inabilidade de lidar com as situações. Então, se uma pessoa nos chama a atenção, aí a gente solta os cachorros nela também. Se a pessoa nos fala algo que nos contraria, que não vai de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, com o nosso ponto de vista, com o nosso modo de ver, a gente também vai rebater. Se a pessoa fala brava com a gente reage de alguma forma dentro desse patamar. Então, a gente não tem a habilidade de lidar com o outro, se comunicar com o outro, de se interagir com o outro. Então, a maioria das dores e sofrimentos são apenas o resultado de nossa inabilidade em lidar com a própria vida, com as situações, com as circunstâncias, com os acontecimentos. Aí a gente sofre. De todas as formas. Quase tudo é uma questão de entendimento e postura. Como a gente é infantil, nós estamos naquela postura de fazer pirraça, de fazer briga, de brigar, de enfrentar, de discutir. Tudo infantil. A gente não sabe ter uma postura adulta diante das coisas, diante das situações, das circunstâncias, procurar uma forma de lidar com aquilo, de lidar com o outro, de conversar com o outro, de dialogar do outro, de aproximar do outro, de falar, nem do outro e nem consigo mesmo. Além disso, essa tal de dor pode nos ser muito útil, e é.
Imagina a vida se não existisse dor. A humanidade não sobreviveria. Então, dor é um alerta. É igual a criança. Se ela só com o dedo na tomada leva um choque, sente dor. Ela nunca mais ela vai fazer isso. Ela aprendeu. Então, se a vida não tivesse dor, se o nosso corpo não nos devolvesse esse sentido de dor, a gente não ia sobreviver. A gente ia machucar, como a gente não ia sentir dor, por exemplo. Você ia morrer sem nem perceber. Então, a dor ela é super útil em nossas vidas. Inclusive para nos impulsionar ao desenvolvimento, para nos impulsionar na busca de soluções. Já que, quando bem aceita e compreendida, além de nos alertar quanto à própria vida, ela nos estimula à reflexão. Mas muitos de nós, dentro do estágio infantis, ainda a gente não sabe fazer isso, não sabe perceber isso. A gente reclama contra a dor, reclama contra o sofrimento. Eu não mereço. Não entendo porque eu estou passando por isso. Aí eu te respondo, porque Deus é um grande imbecil. Por isso está passando por isso. Porque se ele fosse sábio, entendido, se você pensasse, não, Deus é sábio, Deus é um ser bom, Deus é um ser amoroso. Então, se eu estou passando por isso, por aquilo, deve ter alguma razão, deve ter algum motivo, deve ter algum porquê. Aí você ia estudar, você ia procurar entender, você ia procurar compreender. Aí, então, ao invés de a gente cair nas linhas da reflexão, de pensar, de ponderar, e aí nós ficamos dentro das linhas da reclamação. Ai, como eu sofro. A gente tem que ter prazer em sofrer, porque existem aqueles que têm prazer em sentir dor, em sofrer. E até falar para o outro, como vai você? Mal, muito mal, como diz o próprio Aguinaldo Paviani em uma de suas palestras. Eu tinha uma conhecida lá, uma mulher, com uma paciente dele. Toda vez que ela chegava no consultório, ela pergunta, como vai você, fulano? Mal, muito mal. A gente já até sabemos, aqueles que conhecem o perfil psicológico da psicologia humana, entende das personalidades, já sabe até que tipo de perfil é esse. Mal, estou muito mal. Tem aqueles tipos de pessoas que gostam de sofrer. Se não tiver mal, muito mal, não estão bem. O bem para elas é estar mal, muito mal. Gosta de reclamar. Gosta de reclamar. Aí, assim, elas se sentem superiores, se Sentem sentem melhores, chama atenção, tem aí carência, tem um monte de coisa ainda atrás desse trem, né? Pois é, como a gente não se conhece, é isso que a gente vai vivendo dessa forma, dentro desse jeito todo, né? Difícil. Acredito que a vida nos devolve na mesma proporção o que damos a ela. E a grande pergunta ele deixa aqui. E o que estamos ofertando à vida? A gente não para pensar nisso, né? O que eu estou dando para a vida? Se eu estou passando por isso, estou sofrendo isso, estou acolhendo isso, o que é que eu dei para a vida? De ter um pai assim, de ter uma mãe assim, de ter um filho assim, de ter um companheiro assim, um marido assim, uma esposa assim, um irmão acolá, que jeito, um chefe assim, um patrão assim, um emprego assim, tudo. Por que razão? Ninguém pensa sobre isso. Todo mundo se acha um grande inocente, injustiçado, porque Deus é um grande imbecil, não sabe o que faz. Aí o que ele fala? Ah, o senhor está filosofando demais. Não é isso que a gente fala para os outros? Quando alguém nos fala isso? Ah, você está filosofando demais. Que chatice. Que aborrecimento. E ele replica, não é filosofia, é a mais pura realidade. O homem vive em guerra. E a mais grave guerra tem ocorrido dentro de nós mesmos e, consequentemente, com aqueles que estão mais próximos a nós.
são granadas de ofensas, são arremessadas. Bombas de traição e desrespeito. Desrespeito. Bombas de traição e desrespeito. Explodindo a todo momento. O pior é que, nessa guerra, ninguém está disposto a levantar a bandeira da paz. Só aquelas pessoas que estão amadurecendo, que estão despertando para novos valores, conseguem levantar essa bandeira. Fala, não, peraí. O outro até pode querer fazer a guerra, mas eu vou abrir mão disso. Não quero guerrear mais, não. Para mim, chega. Deixa eu ver, olhar isso de uma outra forma, ver de uma outra maneira. Não vou mais ofender. Por que ele está me ofendendo? Deixa eu entender a atitude, o comportamento dele. Por que estou sendo desrespeitado? E muitas vezes, talvez você vai descobrir que você é desrespeitado porque você provoca esse desrespeito. Então, se eu quero ser respeitado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é respeitar o outro. Assim como, se eu quero ser amado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é amar. A gente faz o contrário. A gente exige amor, mas não ama. A gente exige respeito, mas não respeita. E aí vai. A gente ofende, mas não se permite ser ofendido. Peraí, o que eu estou dando para a vida? O que eu estou ofertando à vida? Se você quer ser respeitado, se você quer ser amado, se você quer ser compreendido, se você quer ser aceito, faça isso em primeiro lugar. Tudo isso. Ame. Respeite. E etc. É o que você fazendo isso, você está levantando a bandeira da paz. Então, muitas vezes, nós não temos direito de cobrar aquilo que a gente está cobrando da vida, dos outros. Como é que eu cobro? Ah, não quero que você grite comigo. Ah, é? Mas como que eu trato o outro? Como que eu lido com o outro? Dentro do respeito? Se fosse, eu não ia gritar com você. Ou você está agindo com outro igual criança? Esperneando, fazendo berra. Você quer que o outro trate você como adulto, se porte como um. Haja como um. Procure ser um. Nós estamos no padrão da infantilidade. Nós temos que trabalhar a nossa educação. Conquistar esse patamar de adulto. Como é ser um adulto? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é isso. Como é ser um adulto? O que fazer para ser um adulto? O que eu tenho que aprender para vir a poder ser um adulto? Para agir como um adulto? Caminha por aí. Bem, estamos chegando aí no final. Semana que vem nós vamos ver o próximo item, considerações sobre o suicídio, que nós vamos ver aí a atitude da filha da família Hauserman, Lauser, da família Lauser. Como é que chama a menina lá? Patrícia. Nós vamos ver a atitude da Patrícia, que tentou buscar o suicídio. E nós vamos comentar alguma coisa em torno disso e vermos lá o que levou e tal. Alguma consideração a mais, Sentina? Márcia? Tudo ok aí? Para mim Bem, tá ok. Beleza. Então é isso, gente. Lembrando, ser adultos está em nossas mãos. Tudo está em nossas mãos. Mudar está em nossas mãos. Cabe a nós querer e ir atrás, porque querer também e ficar de braço cruzado, não fazer nada, eu não vou chegar a ponto nenhum. Para eu chegar em algum lugar,
eu vou ter que começar a andar naquela direção. Então, para eu poder mudar, eu tenho que conhecer, tenho que estudar, tenho que pesquisar. Eu vou verificar aquilo que eu estou aprendendo, vou tentar comprovar aquilo que eu estou aprendendo. Porque senão, fazer esse negócio por fé, aqui conosco não tem isso. Você tem que fazer porque você viu, porque você comprovou, porque você verificou. Aí faz sentido. Porque a gente te disse, não, você está no caminho errado. Então, há que se vivenciar aquilo que a gente está aprendendo, porque senão a coisa não tem profundidade. A gente está mais uma vez na superfície. Bem, então vamos lá finalizar o estudo da noite, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade. Vamos então orar. Buscando voltarmos para nós mesmos, nos sintonizando no aqui e no agora. Oremos. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, divino terapeuta de todos nós, nesses instantes em que finalizamos o estudo desta noite, gostaríamos de vos agradecer, Senhor, a presença das nossas amigas no plano físico e de todos os companheiros que, a partir dos planos espirituais da vida, se uniram a nós nesse processo de aprendizagem, de entendimento, de busca daquelas informações que possam nos auxiliar em nosso trabalho educacional sobre nós mesmos. Te agradecemos, Senhor, o amparo da espiritualidade amiga, junto a todos nós, seu trabalho conosco, nos auxiliando na conquista do nosso equilíbrio e da nossa harmonia biológica e íntima. Agradecendo a oportunidade desse encontro, agradecendo por todas as bênçãos e dádivas que tivemos no decorrer destas horas. Lembrando do autor do livro e de seus personagens, rogamos as tuas bênçãos em favor de todos eles. Te pedimos ainda, uma vez mais, abençoar aqueles corações que vierem a nos ouvir ou nos assistir de futuro. Que as tuas bênçãos, Senhor, os envolvam, envolvendo a todos nós e a humanidade, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meninas, muito obrigado. Tenham um bom final de semana. E até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos, gente. Tchau.